Durante os primeiros 10 dias de maio, Cuba realizou eventos em que despontaram o internacionalismo, a solidariedade, os esforços pela paz mundial e a condenação às políticas belicistas dos Estados Unidos. Foram marcantes as presenças de centenas de delegados internacionais à grande festa do 1º de maio em Havana, o Encontro Internacional de Solidariedade e o seminário da Campanha Mundial contra as Bases Militares Norte-Americanas em países estrangeiros, consideradas uma ameaça à paz mundial. O jornalista Everton Brito, vice-presidente do SEBRA-Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, participou de todos esses eventos e nos traz informações e reflexões de Cuba. O início de maio em Cuba foi marcado pela realização de 2 importantes eventos de solidariedade internacional e de luta pela paz. Esses eventos reuniram centenas de pessoas dedicadas ao internacionalismo dos povos, ao anti-imperialismo e à luta pela paz mundial, ameaçada, como nós estamos vendo, por uma agressividade cada vez maior do imperialismo à escala mundial. Cuba tem sido vítima dessa agressividade expressa num bloqueio cada vez mais feroz que asfixia a economia cubana, levando a economia cubana a uma situação dramática, porque Cuba, em relação à pandemia, todos os países estão sofrendo ainda para recuperar o patamar pré-pandemia. Imagine Cuba, que além de sofrer com a pandemia, sofre com esse bloqueio cada vez mais asfixiante. Porém, Cuba não está só. Como eu disse, foram eventos significativos em defesa da paz mundial. O principal deles, em termos de importância política, foi o seminário realizado em Guantánamo, que é um seminário essa é a 8ª edição do seminário, um seminário contra as bases militares estrangeiras, notadamente a base que ocupa ilegalmente um pedaço do território soberano de Cuba, a base naval de Guantánamo. Esse seminário aconteceu nos dias 4 e 5 e tomou importantes resoluções, divulgou importante declaração, unindo mais de 26 países em torno da necessidade de fortalecer a solidariedade a Cuba, que vive realmente uma situação dramática do ponto de vista da asfixia econômica. Por outro lado, mostra um inquebrantável espírito, um indômito espírito em defesa da revolução, apesar das dificuldades, apesar de todo o bloqueio, apesar dos Estados Unidos, inclusive, subvencionarem, darem muito dinheiro para a subversão interna em Cuba, milhões de dólares. Apesar de todos esses elementos, Cuba não está só, tem um espírito de resistência e, além disso, presta solidariedade militante a, por exemplo, o povo palestino, ao povo saharauí. Em Cuba estudam várias pessoas vindas do Saara Ocidental, vários estudantes palestinos que encontram em Cuba uma acolhida, mesmo nesse cenário difícil, uma acolhida generosa. Como dizem os cubanos, nós não damos o que sobra, nós damos o que temos, o que produzimos. E, por isso, Cuba é merecedora de toda essa solidariedade internacional que deve se identificar como uma declaração, o eixo da declaração retirada do 8º Seminário contra as Bases Militares em Defesa da Paz Mundial, tem como a palavra de ordem: um mundo de paz e justiça social é possível, e tirou como eixos principais a intensificar a solidariedade à Palestina, intensificar a campanha contra o bloqueio e intensificar a defesa da paz mundial. Socorro Gomes, uma das pioneiras do seminário contra as bases militares dos Estados Unidos em territórios estrangeiros, no início da década de 2010, quando exercia a presidência do Conselho Mundial da Paz, falou à nossa reportagem sobre a importância desse encontro. Acompanhe. Este ano realizamos o 8º Seminário contra as Bases Militares Estrangeiras nos Países Soberanos, em
Guantánamo, Cuba. É da maior importância este seminário. Significa reunirmos os militantes da paz de todo o mundo para debatermos e manifestarmos o nosso repúdio, os nossos protestos e elevar a consciência a respeito dos perigos que representam as bases militares estadunidenses pelo mundo afora. Podemos afirmar que estamos cercados por bases. Estados Unidos tem em torno de 1.000 bases esparramadas em todos os continentes do mundo, desde o Japão, toda aquela região do Oriente, o Oriente Médio, a Europa, a África e aqui a América Latina e Caribe. Os Estados Unidos gastam nessas bases mais de mais de 100 bilhões de dólares por ano, de um orçamento de 600 e poucos bilhões. O seu orçamento militar, que já é o maior do mundo, comparativamente, em torno de 40% em relação a todos os gastos do mundo, se somados aos da OTAN, chegam a 70%. Portanto, hoje, as bases militares do mundo significam o império colonialista e imperialista da maior potência nefasta do ponto de vista das ameaças e agressão aos povos e à democracia no mundo, vem da parte dos Estados Unidos. A realização deste seminário em Guantánamo significa também, tem a importância histórica. A base militar de Guantánamo, uma infâmia contra Cuba, está implementada como a primeira base do mundo, e ali muito cerca dos Estados Unidos, um país em torno de 11 milhões de habitantes, que nunca atacou nenhum outro país, que sempre defende a paz e a harmonia entre os povos, se vê acossado, ameaçado por esta base afrontosa em seu território. Isto afronta as consciências e é uma ameaça à humanidade. Além do mais, por qualquer risco, ou engano, ou irresponsabilidade, ou desatino, em tempos de fascistização, a humanidade corre o risco de se ver destruída. Este seminário, ele cresce de importância e estamos travando esta batalha, que significa a batalha pela paz, porque paz não conseguimos conquistar com a ameaça imperialista, com o arsenal de guerra esparramado pelo mundo, com centenas de milhares de soldados em cada continente para ameaçar a democracia interna, as instituições, a soberania e o caminho que cada povo deve escolher soberanamente para seguir. Então, para nós também, este seminário significa um gesto de solidariedade com a nação cubana, com este povo heróico que segue determinado a seguir o seu destino de forma soberana, altiva e humanista.